Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ainda ele ensinou um pouquinho mais. Como amar o próximo? Como fazemos isso? Ele nos dá a receita, ele nos ensina como fazer. Porque ele diz: tratai os outros como você gostaria que fosse tratado. Fazei aos outros aquilo que você gostaria que vos fosse feito. Então ele nos ensina a nos colocar no lugar do outro, a empatia, a compaixão. E a caridade é o amor em ação. E a doutrina espírita vem e nos diz: fora da caridade não há salvação. Porque a caridade nos aproxima do que nós temos, que é a nossa natureza, que é a nossa essência, que é amar. Quando nós conseguimos praticar a caridade, nós estamos indo ao encontro da nossa essência, da nossa natureza. Por isso ela nos traz essa leveza, ela nos traz essa satisfação. E como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, ela nos traz a salvação. Vamos ver se eu acerto. Vou seguir. Então a caridade é que suaviza a nossa caminhada terrena. Ela nos traz a paz, o contentamento, a felicidade, a alegria, que minora todas as nossas dificuldades na caminhada, quando praticada por nós. A caridade ainda é a própria presença de Deus, nos guiando na sua caminhada. Quem se guia por ela, ou se deixa guiar, está seguindo a vontade de Deus. E Jesus era a caridade em pessoa. Todos os momentos, todas as atitudes, todas as ações, as palavras de Jesus eram inspirados na caridade. Até o fato de ele encarnar na terra, ele veio por amor a nós. Ele fez uma caridade conosco. Quando ele vem para um planeta de uma vibração difícil, quando ele vem, ele não precisava mais nada passar no planeta tão grosseiro ainda como o nosso. Mas ele veio. Ele vem para nos ensinar como fazer. Ele vem como um exemplo de como viver, de como conseguir a felicidade, a paz, a harmonia, a evolução espiritual. Então a primeira ideia, a primeira inspiração de Jesus era por amor a nós. Então ele vem para o nosso planeta, um planeta muito difícil ainda, e ele vem e passa por situações que ele não precisava mais passar. Nós sim, nós temos muito ainda a espiar e a provar. Jesus não tinha mais nada, mas ele vem por amor a nós. E ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele vem e nos diz que nós precisamos seguir o seu exemplo. E se o exemplo de Jesus, Jesus era a personificação do amor, da caridade, o caminho é através da caridade, é através do amor em ação. Porque só através do amor nós vamos conseguir a nossa evolução, da qual todos nós almejamos e da qual todos nós temos como destino. A única fatalidade que nós temos, o único destino que temos é a perfeição relativa. E essa perfeição relativa só é encontrada quando nós conseguimos amar ao outro, fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Ou seja, nos colocarmos na situação do outro, praticarmos o amor. O apóstolo Paulo, ele nos fala que todo aquele que pratica a caridade é discípulo de Jesus, independente da seita que pertença. Isso é importante. Esta reflexão é importante que possamos fazer. Independente da seita que pertença. E o Espiritismo nos diz a mesma coisa, que fora da caridade não há salvação. Ele não vem nos dizer que fora do Espiritismo não há salvação. Ele não vem nos dizer que fora da religião não há salvação. Ele vem contemplando esta ideia do apóstolo Paulo, que é a caridade independente da seita que pertençamos. Ou seja,
qualquer um é capaz de fazer a caridade, independente de uma religião. Muitas vezes nós acreditamos que estarmos dentro de uma religião, nós já estamos fazendo a nossa parte. E, no entanto, só vamos lá para receber. E não damos a nossa parte, não contribuímos, não fazemos aquilo que nos compete. Ou seja, não estamos praticando a caridade para com os demais, para com a nossa família e para com os outros também, pelos quais muitas vezes nós temos condições. Então não basta frequentarmos a um templo religioso, não basta nos colocarmos um rótulo de determinada religião, não basta conhecermos todas as obras, não basta conhecermos todo o Evangelho de Jesus, se nós não o praticarmos. Se nós não praticarmos aquilo que a religião nos ensina, porque todas as religiões nos ensinam o amor. O caminho é através do amor. E amor é a nossa ação, é o nosso fazer. E quando nós não o fazemos, nós não estamos indo ao encontro do nosso propósito. Então, por isso, Paulo deixa bem claro que independente da seita que pertença, e a proposta de salvação da doutrina espírita também é esta, que é através da caridade, através da nossa ação, que realmente nós vamos conseguir aquilo que nós almejamos. A paz, a felicidade, a tranquilidade, a harmonia, a nossa perfeição relativa. A caridade é a libertação das nossas más paixões, da nossa animalidade. Porque quando nós nos preocupamos com o outro, quando nós agimos para favorecer ao outro, quando nós fazemos algo que possa ajudar o outro, nesse momento nós estamos deixando de lado o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Duas grandes chagas que atrapalham muito a nossa caminhada evolutiva. Então a caridade tem esse papel, porque neste momento ela faz a transformação para conosco. Porque nós conseguimos deixar de lado o orgulho e o egoísmo que nos prejudicam demais. E aqui nós temos os exemplos que Jesus nos deixou, entre vários exemplos que Ele nos falou, e nós trouxemos aqui para analisar o óbolo da viúva e a história do mancebo rico. E vamos relembrar. O mancebo rico era aquele rapaz, um rapaz muito rico, que tinha todas as facilidades, tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas ele era muito infeliz. Um dia ele ouve falar de Jesus e ele quer conhecer aquele homem. Ele quer saber o que aquele homem tem a lhe dizer a respeito da felicidade, como encontrar a felicidade. E ele vai ao encontro de Jesus. Quando lá chega, Jesus lhe diz: larga tudo o que você tem, doa aos pobres e segue-me agora. O mancebo rico, ele doar todos os seus bens materiais, não haveria problema, porque ele já tinha esse desapego material. Então ele conseguiria com facilidade vender os seus bens, doar aos pobres e seguir o Jesus naquele momento. Mas ele tinha um empecilho, ele tinha um problema que ele ainda não conseguira resolver. E ele pede então ao mestre que alguns dias depois ele participaria de um campeonato. E ele era muito bom naquela área, naquela questão que ele ia participar do campeonato. E ele queria então participar, porque com certeza ele ganharia um troféu. E ele haveria se esforçado tanto e ele gostaria de participar daquele campeonato. Depois sim, depois ele seguiria o mestre. Jesus então lhe diz: não há mais tempo a perder, segue-me agora. Mas dali ele não conseguia, porque ele ainda tinha com ele o orgulho e a vaidade. Ele queria o troféu daquele esporte no qual ele acreditaria que iria vencer, que ele se achava muito bom naquilo. Então ele queria receber o troféu, porque a vaidade e o orgulho era muito forte nele. E ele não consegue, naquele momento, deixar para trás estes sentimentos e seguir Jesus.
baixa a cabeça e vai embora, porque ele não teria condições naquele momento. Passam-se alguns dias, acontece o torneio, acontece o campeonato. E no momento então do campeonato, acontece um acidente. E este rapaz, este mancebo rico, acaba desencarnando naquele acidente ocorrido. E aí vem a lembrança de Jesus. Não há mais tempo a perder. Segue-me agora. E os espíritos amigos, através da doutrina espírita, através da mediunidade de alguns irmãos, através das suas obras, eles vêm e nos falam como Jesus disse: não há mais tempo a perder. Eles não dizem agora para o mancebo rico, eles dizem para cada um de nós. Eles dizem, não há mais tempo a perder, já perdemos muito tempo nas nossas caminhadas. Eles vêm e nos dizem, o nosso planeta Terra está passando por um período de transição. Não é mais um planeta de provas e expiações, está entrando num mundo de regeneração. O mundo de regeneração é um planeta do qual abriga pessoas que estão umas preocupadas com as outras. O amor é o primeiro mandamento do mundo de regeneração. Então, aqueles espíritos que ainda não conseguem praticar o amor, não conseguem continuar neste mundo de regeneração. Então, os espíritos vêm através das obras, através da psicografia, através de mensagens, eles vêm e nos dizem, como Jesus alertou, não há mais tempo. Precisamos praticar o amor agora, para sermos merecedores deste planeta, que ainda não é a felicidade completa, mas para nós que vivemos no mundo de provas e expiações, já é o começo do paraíso. Só que somente poderão ficar aqueles que estiverem aptos às lições oferecidas para o mundo de regeneração. Para que fique bem claro esse nosso processo, vamos fazer uma comparação, uma analogia, como uma escola. Uma escola, vamos comparar o nosso planeta Terra como uma escola. Uma escola que no início do ano, a diretora chega para os seus alunos e diz, a partir do próximo ano, esta escola não funcionará mais como o ensino fundamental, apenas o ensino médio. Então, aqueles alunos que não tiverem condições de ficarem no ensino médio, terão que procurar vagas em outras escolas. Alguns alunos do 9º ano, que é o último ano do ensino fundamental, vão se esforçar. Estudarão, se esforçarão, não perderão nenhuma aula e vão conseguir passar e ingressar nas aulas do 1º ano do ensino médio. Continuarão naquela escola, mas outros não. Outros são preguiçosos, não vão às aulas, não estudam, não se esforçam, não prestam atenção e acabam então reprovando. E reprovados não têm condições de continuar, terão que procurar vagas em outra escola que lhe ofereça os ensinos, as lições das quais o ensino fundamental ele ainda precisa para lhe oferecer. Então o planeta Terra seria mais ou menos como esta escola. Os espíritos amigos vêm e nos dizem, o planeta está se transformando. O planeta não vai mais abrigar espíritos enraizados no mal. O planeta não comporta mais o ódio, a mágoa, o ressentimento. O planeta daqui para frente só irá abrigar espíritos que agem no amor. Então, não há mais tempo a perder, como na história do mancebo rico. E o óbolo da viúva também é aquela conversa que Jesus tem, aquele ensinamento que ele nos deixa, onde ele estava num templo com os apóstolos e eles observam as pessoas que ali chegam fazendo oferendas. E ele chega uma viúva e deposita 2 pequenas moedas. E Jesus então mostra aos seus discípulos e diz,
aos olhos de Deus, a oferenda desta mulher tem muito mais valor do que a dos outros, porque ela deu da sua necessidade, ela compartilhou o que ela precisava, enquanto que os outros deram da sua abundância. Então, com este ensinamento, Jesus vem nos dizer que a caridade, o amor em ação, é a gente dividir, é a gente dar do nosso tempo, é dividir, é compartilhar os momentos que seriam, quem sabe, do nosso lazer, é dar ao outro aquilo que nós vamos ter que tirar de nós. E essa caridade não compete apenas aos bens materiais. Não compete apenas em dar dinheiro, em dar alimentos, em dar roupas. Aliás, esta caridade, também necessária, é a mais fácil. Porque nós podemos dar alguns alimentos que nem estão fazendo mais falta. Roupas, então, são roupas que vão esvaziar o nosso guarda-roupa, que já está cheio, e nós queremos espaço. Então, esta caridade é a mais fácil. Mas mesmo essa caridade material, se nós não temos condições que nós possamos dizer, mas agora eu não posso, agora eu não consigo, eu não tenho, mal tenho para mim, eu posso fazer um pouquinho mais. Eu posso ir atrás de alguém que tenha condições de doar, que queira doar, mas que não sabe como. Eu posso ser a ponte, eu posso ser o veículo. Estou também colaborando. Mas a caridade me pede um pouquinho mais. É a caridade de ouvir alguém. Como hoje está difícil, porque as pessoas só querem falar, poucas querem ouvir. E quantas necessitam de alguém que as ouça? Isso é caridade. A caridade é convidar um amigo para vir até aqui, no Sublime Peregrino. Se isso faz bem para nós, pode fazer bem para o outro também. Se ele está precisando, podemos convidá-lo a vir aqui. Se isso é benéfico para nós, também é para o outro. Fazer companhia, trazer, mostrar o que pode encontrar aqui. A caridade de uma visita. Enfim, existe um leque enorme de condições nas quais nós podemos fazer a nossa parte. Então, com esse óbolo da viúva, Jesus quis nos dizer, cada um de nós tem condições de fazer a sua parte. E é isso que esse mundo de regeneração nos pede. Que nos coloquemos no lugar do outro e façamos a nossa parte. Conta-se uma história que certa vez numa floresta havia um enorme incêndio. Os animais corriam de um lado para o outro, desesperados, querendo se proteger, querendo se salvar daquele fogaréu. Quando então o beija-flor vai até o rio, pega um pouquinho de água no seu bico, voa e joga naquele fogaréu. O elefante, vendo aquela atitude do beija-flor, diz, mas o que é isso? O que você está fazendo? E o beija-flor diz, não, estou tentando apagar fogo. E o elefante então diz, não seja bobo. Olha só o fogaréu, olha a gotinha de água que você está ali depositando. Não vai fazer diferença nenhuma. Você não está fazendo nada. E o beija-flor então, com muita sabedoria, lhe diz, eu estou fazendo a minha parte. Madre Teresa de Calcutá também. Ela fez um trabalho grandioso na Índia. Mas certa vez uma repórter lhe perguntou, mas madre, com tanta pobreza, com tanta miséria aqui, o que a senhora faz nem aparece. É uma gotinha no oceano. E ela também, com muita sabedoria, responde à repórter, mas uma gotinha no oceano faz a diferença. Então é essa a proposta da caridade, é que nós possamos fazer algo, possamos fazer a nossa parte. Aqui, neste momento, nós podemos aproveitar e fazer a nossa parte. Quando nós vibramos, quando nós pensamos por aqueles nossos irmãos que não estão aqui, porque não tiveram condições de vir, porque não querem vir, porque ainda não estão preparados para isso.
Mas nós podemos, através do nosso pensamento, no momento que nós recebemos o passe, nós podemos mentalizar estes nossos irmãos e levar a eles as energias das quais eles necessitam. Estamos fazendo a nossa parte. Cáritas nos diz: chamo-me Caridade, eu sou a rota principal que conduz a Deus. Segue-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. E aqui nessa imagem, nós temos também outra passagem de Jesus, onde Jesus, certa vez, passando por Samaria, ele vê uma samaritana no poço recolhendo água. E ele então lhe pede um copo d'água. Os apóstolos se surpreendem, e a mulher também, porque naquela época havia muita rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Os judeus eram considerados como de uma casta melhor, de uma raça melhor, e os samaritanos como inferior. Aquela mulher se surpreende, como o judeu lhe pedia água. E ele então lhe pede mais uma vez. E ela então, como todos que quando conheceram Jesus, não resistiram ao seu contato. E ela lhe dá um copo d'água. E ele diz: essa água que você me dá, eu lhe transmito uma outra água. Só que é a água da eternidade. É a água da imortalidade. É a alma da felicidade. É a água da felicidade. Então, com esse momento, com essa atitude de Jesus, ele quer ensinar para os apóstolos e para nós também que não existe diferença entre as pessoas, que todos nós somos iguais, que estamos encarnados, que reencarnamos numa situação aqui, por exemplo, em Santa Catarina, moramos na cidade de Balneário Camboriú, somos do Brasil, mas estamos momentaneamente, mas já fomos de outras regiões. Então precisamos respeitar a todos, porque todos nós somos espíritos em caminhada evolutiva. Não existe diferença entre nós. E ainda esse momento de Jesus nos faz fazermos uma outra reflexão. Muitas vezes nós pedimos tanto ao Mestre, nós queremos ajuda. Nós queremos um copo d'água de Jesus. O copo d'água da tranquilidade. O copo d'água que nos ajude a ter mais equilíbrio, que nos ajude a ter mais sabedoria. A gente pede um copo d'água para Jesus, que nos ajude a resolver aquilo que a gente não está conseguindo resolver. Mas nós esquecemos que o nosso copo para dar ao irmão, a nossa jarra de água está vazia. Porque nós não temos nada a oferecer ao outro. Ou nós não queremos oferecer nada ao outro. Então nós queremos ganhar, mas não conseguimos oferecer. Porque o nosso copo de dar está vazio. E aí Jesus não consegue chegar até nós. Ele até quer nos oferecer este copo da imortalidade. Ele quer nos oferecer esse copo da felicidade, mas ele não consegue, porque nós estamos refratários. O nosso copo é vazio. Porque Francisco de Assis já dizia que é dando que se recebe. Então, se eu quero receber, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso agir, eu preciso dar. No livro do Calvário ao Infinito, de Zilda Gama, pelo Espírito Vitor Hugo, ele nos diz: como nos indeniza o Onipotente qualquer benefício feito ao nosso próximo. E no livro Os Mensageiros, de psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, ele também, Aniceto, o espírito que estava ensinando André Luiz, ele diz assim: todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus, olha só, poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade. É a lei. Então ele dizendo que todo aquele
que ajuda o outro, que age, que pratica o amor, pode esperar o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. É a lei de ação e reação. Nós recebemos aquilo que nós damos. E conta-se que um rapaz, na cidade dos Estados Unidos, numa cidade dos Estados Unidos, onde ele era estudante de medicina, e para conseguir manter os seus estudos de medicina, ele precisava vender livros de porta em porta. Acontece que naquela semana ele não havia conseguido vender nada. A fome estava muito grande, o desânimo enorme. Ele estava com vontade de desistir do seu sonho. Mas aí ele decide, ele tem a ideia de bater. Na primeira porta que ele batesse, alguém lhe atendesse, ele pediria algo para comer. E assim ele o faz. Bate numa casa e uma jovem, muito bonita, lhe atende. Mas ele fica com vergonha. Ele pede apenas um copo d'água. Mas essa moça percebe naquele rapaz alguém que estava com fome. Ela então vai ao interior da sua casa e traz um enorme copo de leite, no qual ele toma devagar, saboreando cada gota daquele leite. Quando termina, agradece e sai dali fortalecido em continuar com o seu propósito, com o seu sonho de ser médico. Passam-se alguns anos. Esta senhora contrai uma doença grave, uma doença que era rara, uma doença rara. E ela já havia tentado o tratamento da sua cidade sem nenhum êxito. O médico então lhe encaminha para uma cidade maior, onde lá existia um médico que já havia conseguido alguns resultados positivos em relação àquela doença. Ela então vai para essa cidade, se interna no hospital e o Dr. Kelly lhe atende. Ele lê a sua ficha e ali ele identifica. A cidade que viera aquela moça era a cidade da qual ele realizara o seu sonho, ele se formara em médico. A cidade da sua universidade de medicina. Ele vai ao quarto para analisar, para ver qual era o quadro dela, e ali ele a reconhece. Era a moça que lhe dera um copo de leite. Ele então se esforça de todas as formas. Foram meses de grandes dificuldades, de grande esforço, tanto da parte dele quanto da parte dela. E depois de algum tempo, eles conseguem um resultado positivo. Ela cura-se da doença. Ela está organizando as suas coisas, as suas roupas, os seus utensílios, porque ela recebera alta do hospital. Mas ela pensara, como fazer para pagar a conta do hospital? Ela sabia que a conta seria muito grande. O seu custo foi enorme. Ficaram muito tempo ali no hospital. Os exames, o tratamento, foi um tratamento bastante caro. E ela não tinha condições, ela não tinha recursos para tanto. Pensara ela o que fazer. Quem sabe, vender a sua casa, mas mesmo vendendo a casa, ela teria que pegar um empréstimo e passar o resto da sua vida trabalhando para pagar e quitar aquela dívida. Preocupada, recebe então um envelope onde estava ali a conta do hospital. Ela abre e ali estava escrito tudo que havia sido utilizado, todas os seus débitos naquele momento, naquele tratamento. E bem no final, com letras muito grandes e bonitas, estava escrito: pago integralmente, há muitos anos atrás, com um copo de leite. Então é a lei. A lei reunindo aquele que faz o bem com aquele que recebe. É a lei atraindo as pessoas de acordo com o seu merecimento. Então, como diz o Espírito Aniceto, não é amizade
Então vejam só, se aquela mulher não tivesse tido a sensibilidade de perceber que aquele rapaz tinha fome e o deixasse partir, ele, quem sabe, teria desistido de ser médico. E quando, alguns anos depois, ela precisava de um especialista naquela área, talvez não o tivesse. E mesmo que ela tivesse, como ela pagaria o tratamento, a despesa do seu tratamento? Então é a lei agindo. Porque a caridade, ela é uma rua de mão dupla. Vai e volta. Ela, inclusive, ela é muito interessante, porque ela tem uma matemática diferente. Quanto mais você dá, mais você recebe. Você dá um pão, você recebe 2. Você dá 2 pães, você recebe 4. E as coisas vão se multiplicando. Chico Xavier conta que, como ele tinha um problema de pressão alta, ele ganhava muito chuchu, para comer chuchu, para baixar a pressão arterial dele. Ele conta que certa vez ele havia ganhado 2 chuchu para fazer uma sopa. Passaram uma pessoa por ali pedindo algo para comer. Chico deu chuchu, deu os 2. Logo em seguida veio uma vizinha e disse: Chico, eu fui na feira, os chuchus estavam tão bonitos, eu comprei um chuchu para ti também. Deu 4 chuchu para o Chico. Aí passou uma pessoa ali, pedindo algo para comer. Chico deu os 4 chuchu. Logo em seguida vem então o vizinho e diz: ô Chico, eu fui estava no meu sítio e aproveitei, então me lembrei de ti e aproveitei e te trouxe os chuchus. Levou 8 chuchus para o Chico. Chico deu e foi ganhando mais, e foi ganhando mais, e foi ganhando mais. Esta é a lei da caridade. Ela é diferente, ela tem uma matemática diferente. Quanto mais você dá, você recebe mais ainda. E nessa questão do Livro dos Espíritos, a questão 886, Kardec pergunta aos espíritos amigos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? E os espíritos vêm e dizem: benevolência para com todos. Eles dizem que nós temos que ser bons para com todas as pessoas. E sermos bons é darmos, colocarmos no lugar do outro, darmos ao outro aquilo do qual ele precisa. Só que não é só benevolência. Também eles dizem que nós temos que ter indulgência para com as imperfeições humanas. Indulgências é compreender que todos nós somos imperfeitos. Estamos no mundo ainda de provas e expiações, destinado a espíritos imperfeitos. Somos imaturos, somos aprendizes ainda. E como aprendizes, muitas vezes nós erramos. Em algumas acertamos, mas muitas vezes temos mais erros do que acertos. Então, Jesus diz que nós precisamos compreender as imperfeições do outro. Lembra do comecinho da nossa conversa, nos colocarmos no lugar do outro. Nós também temos imperfeições. Às vezes não é da mesma área daquele nosso irmão, mas nós a temos em outras áreas. Mas não é só a benevolência e a indulgência. Eles ainda dizem que Jesus entendia a caridade também como perdão das ofensas. Então o que ele nos pede? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Esta é a verdadeira caridade. A caridade onde nós compreendemos que o irmão equivocado nos prejudicou, porque naquele momento ele não sabia fazer diferente. A falta de perdão tem nos proporcionado grandes dificuldades. É a falta de perdão que nos ocasiona terríveis processos obsessivos. Porque nós nos vinculamos àquele irmão que pela nossa culpa e pela mágoa dele, nós então nos relacionamos. E aí temos dificuldades, às vezes físicas, às vezes morais e espirituais. Tudo por conta do perdão.
para encerrar a nossa conversa, nós vamos ler um trecho de José Carlos de Luca, no livro Socorro e Solução. Ele nos fala sobre a caridade. Ele diz assim: nós estamos em cada pessoa e cada pessoa está em nós. Nossa jornada aqui na Terra é curarmos uns aos outros. O egoísmo deixa cada um sozinho na enfermaria dos seus sofrimentos, sem qualquer possibilidade de socorro. Só o amor nos coloca no mesmo quarto, para que ouçamos os gemidos de cada um, permitindo assim que nos curemos uns aos outros. Esta é a estratégia por meio do qual aprendemos a amar. Comecemos por sentir o que o outro sente, sabendo que, sendo ele meu irmão, a fome dele também é minha. A dor dele também me pertence. E a doença dele também está em mim. E assim, então, nós encerramos a nossa conversa dessa tarde. A nossa proposta é essa reflexão a respeito de como estamos agindo perante este amor em ação, perante a caridade. Como estamos aproveitando a nossa oportunidade reencarnatória. Que possamos levar essa nossa conversa, essas reflexões para os nossos lares e que possamos essa semana irmos refletindo e pensando que cada um de nós pode fazer. Que façamos a nossa parte, igual o beija-flor, mesmo que seja pequenininha, mas é o que nos cabe neste momento. Então era isso que gostaríamos de deixar, agradecemos a atenção de todos e pedimos a Deus e aos espíritos amigos que nos acompanhem, continuem nos ajudando, nos incentivando, nos fortalecendo, mas que nós também possamos fazer a nossa parte, aproveitando as oportunidades. Muito obrigada a todos.